Graça e paz, igreja, amém? Uma alegria estar aqui com vocês. Eu espero ser boca de Deus para a vida de cada um de vocês. Alguns irmãos lá da minha igreja, em Vitória da Conquista, estão nos assistindo. Que Deus abençoe. Eu pastoreio ali a Plenitude Church, na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, onde Deus tem feito grandes coisas ali. Eu quero aqui louvar a Deus por isso. Mas sem perca de tempo, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 30. Eu sei que esta palavra, se você entender, trará um novo tempo de Deus na sua vida. Um novo tempo de Deus no seu ministério. Um novo tempo de Deus na sua casa e na sua família. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30 em diante. Quem encontrou diz amém. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. E conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Tome seu assento e que esta palavra seja uma revelação, uma direção de Deus para a sua vida. Todos nós conhecemos muito bem a história de Elias. Um homem profundamente usado por Deus. Um homem que marcou a sua história. Um homem que, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, ali também ele estava. A Bíblia diz que Elias, o tisbita, que veio de Tisber, lugar desconhecido, de uma família desconhecida, totalmente sem precedente. Em outras palavras, Elias não era ninguém. Todavia, Deus escolheu Elias para marcar a nação de Israel. E Deus levanta Elias com autoridade e com poder. E quando nós olhamos para a vida de Elias, nós encontramos verdades espirituais que podem nortear a nossa vida, que podem mudar a maneira como nós nos relacionamos com Deus,
que pode mudar a maneira como nós oramos ao Senhor. E neste texto especificamente, se nós nos debruçarmos sobre ele e quisermos de fato viver algo novo em Deus, nós temos aqui verdades que podem fazer de nós pessoas que tenham uma profunda comunhão e intimidade com Deus. Eu não sei o que você veio buscar necessariamente, mas uma coisa eu sei, que Deus quer que você tenha uma profunda comunhão com Ele. O povo de Israel estava em um período de decadência espiritual, de idolatria, de perdição. Elias havia profetizado que não haveria nem chuva e nem orvalho. E por esta razão, mais que piorou a situação do povo. Elias foi a Sarepta e nós conhecemos muito bem a história dele. Mas eu quero me ater a exatamente as verdades espirituais que aqui estão encontradas nesse texto. Porque chega o tempo de Elias se apresentar novamente a Acabe. E o povo estava também perdido. E quando Elias chega, a Bíblia diz que ele propõe um desafio aos profetas de Baal, e nós conhecemos muito bem. E quando os profetas de Baal não obtiveram sucesso, porque eles não serviam um Deus verdadeiro, chega a vez de Elias apresentar o seu sacrifício. Chega a vez de Elias orar ao Senhor, como muitas vezes eu e você oramos. Elias vai orar diante de um povo que está totalmente incrédulo, que está totalmente envolvido pela idolatria e pela frieza espiritual. E quando Elias chega para apresentar o seu sacrifício, é interessante notar que Elias não começa orando. A Bíblia diz que Elias chama o povo para si e diz: chegai-vos a mim. Como quem quer ensinar algo àquele povo. Como quem precisa fazer o povo entender algo muito mais além do que a religiosidade. Mas mostrar a glória de Deus para este povo. E mostrar como se relaciona com Deus. E todo este povo se achega a Elias. E mesmo assim, quando ele se achega, aquele povo todo está diante de Elias, Elias também não ora. Observe o passo a passo do que Elias está nos ensinando. Antes de orar, Elias chama o povo. E quando o povo se achega a ele, Elias também não ora. A Bíblia diz que a primeira coisa que Elias faz é reparar o altar do Senhor, que estava quebrado. Não adianta a gente insistir em oração, insistir com Deus, se o meu altar está em ruínas. As pessoas não entenderam ainda a importância de um altar para Deus. Os crentes da atualidade não aprenderam ainda o que significa altar para Deus. Então muitas vezes a gente se achega ao Senhor, orando, clamando de todas as maneiras. E muitas vezes questionamos a Deus por que nós não temos resposta. Porque enquanto a sua oração pode até chegar no trono, mas a resposta de Deus chega sobre o nosso altar. Quantos já não disseram: Deus, fala comigo, ministra no meu coração? Quantos já não disseram: Senhor, eu quero ouvir a tua voz? A verdade é que Deus está falando, mas o nosso altar está trincado, em ruínas, a ponto de não ouvirmos a voz de Deus. A maneira como nós ouvimos a voz de Deus é com um altar restaurado. Deus, ele nos ouve. Mas o fato de Deus nos ouvir não significa necessariamente que ele vai nos responder. Ouvir, ele ouve. Mas você está preparado para receber a resposta de Deus? Porque se por um lado Deus está preparado para te ouvir, você precisa também estar preparado para ouvir a Deus. E Elias está agora preparando o altar para a resposta de Deus que virá. E eu digo algo para você nessa noite: prepare o teu altar
para a resposta de Deus que virá para a sua vida. Você precisa estar preparado para receber o que Deus tem para você. Você precisa estar preparado para ouvir a voz de Deus. Eu acredito que você já teve a experiência de ligar para alguém, e se alguém ouvir a sua voz do outro lado, e você não ouvir a voz da pessoa que fala contigo. Trazendo isso para a nossa realidade espiritual, isso acontece. Deus nos ouve, mas nós não ouvimos o Senhor. E um dia eu experimentei falar com Deus: Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Ele diz: meu filho, você está pedindo errado. A oração não é dizer Deus fala comigo, porque eu estou falando em todo o tempo. A oração é dizer: Senhor, faz-me ouvir a tua voz. É a mesma oração, mas o sentido é diferente. Deus é um Deus de comunhão e de poder para a minha vida e para a sua vida. E a sua vida não será mais a mesma. A partir do momento que você compreender isso, a sua vida muda com Deus, seu relacionamento muda com Deus. Porque Elias é alguém que tinha profundas experiências com Deus. E o que eu quero levar você a compreender nessa noite é as experiências que Deus quer gerar no seu coração e na sua vida. Para que nós possamos sair do raso existencial. Para que nós possamos sair do raso da religiosidade. E entrar em uma profunda comunhão com Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso compreender é a necessidade de reparar o altar. E a pergunta é: como está o teu altar com Deus? Como está o nosso altar para com Deus? Não basta apenas vir à igreja. Não basta apenas eu ler a palavra. É necessário que a minha vida esteja muito mais profunda em Deus. Saia do raso existencial. É tempo de perguntar: Senhor, como está o meu altar? O que eu preciso restaurar na minha vida? Entenda a necessidade de orar, sim, mas eu entendo que também, muito importante, é a restauração do meu altar com Deus. E as pessoas não entendem isso. Pois bem, depois que o altar é restaurado, a Bíblia diz que também Elias não começa orando. Como muitas vezes nós nos achegamos a Deus e já vamos logo orando. Achando que por simplesmente orar, Deus vai nos ouvir e vai nos responder. Elias faz uma análise de tudo. E está mostrando ao povo o porquê que ele era um profeta. Nesta ocasião, Elias já tinha ressuscitado o filho da viúva. Nesta ocasião, Elias já tinha feito o céu se trancar. Nesta ocasião, Elias já tinha feito o azeite e a farinha multiplicar. Elias era alguém que ele orava, ou melhor dizendo, era alguém que ele declarava pela fé. E depois ele orava. Quando ele chegou diante de Acabe, ele diz: sob minha palavra não haverá nem chuva e nem orvalho. E lá no livro de Tiago vai dizer que Elias orou com fervor para que não chovesse. E não houve chuva sobre a terra durante 3 anos e meio. E a terra só vai ter chuva novamente depois que Elias ora para que tivesse chuva. Elias entendeu. E ele declara com ousadia. Porque ele tinha vida com Deus. Ele tinha altar para Deus. Ele tinha crédito no céu. E Deus ouvia Elias. Elias sabia, escute isso aqui, discernir sinais espirituais. Quando Elias vai orar para ter chuva novamente, a Bíblia diz que Elias se prostra, coloca a sua cabeça entre as suas pernas. Vai orar para que viesse chuva, manda o seu servo olhar o tempo, enquanto ele estava orando. Foi a primeira vez e não teve chuva.
não teve sinal. Elias falou: volte lá 7 vezes. Enquanto tu está indo, eu continuo orando. Mas a Bíblia diz que na 7ª vez, olha como este homem identifica sinais de Deus. O jovem volta para ele e diz assim: eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Elias se levanta e diz: esse é o sinal, a chuva vai descer. O que para o menino era algo insignificante, para Elias era um sinal de Deus. O que para o menino era apenas uma pequena nuvem, para Elias era um sinal poderoso de Deus. Porque quem tem vida de oração entende que nada é insignificante. Entende os sinais que Deus dá. Mas por que para o menino era apenas uma pequena nuvem? Porque ele não tinha discernimento espiritual. Mas por que para Elias era um sinal de chuva? Porque para Elias, ele tinha discernimento espiritual para saber o que vem de Deus e o que não vem. E quantas vezes nós ficamos perdidos, sem saber o que vem de Deus para a nossa vida. Mas Elias fala sobre discernimento espiritual. E depois que o altar está erguido, depois que o sacrifício está sobre o altar, porque Elias não oferece altar vazio para Deus. E quantas vezes nós oferecemos altares vazios para Deus? Elias está colocando um altar completo para Deus, não por metade. Elias está diante de Deus com um altar completo. Mas o que mais me chama a atenção é a oração de Elias. A oração de Elias, ela é muito profunda. Ele começa da seguinte maneira, preste atenção no versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel. A oração de Elias está apontando para Deus. E a oração de Elias está reconhecendo Deus perante um povo que estava vivendo em idolatria. A oração de Elias não está girando em torno dele mesmo. A oração de Elias está girando em torno de Deus, apontando para Deus. Pergunta: para onde a tua oração aponta? E deixa eu te clarear a mente. Todas as vezes que nós oramos, via de regra, nós oramos as nossas necessidades. E quando nós oramos as nossas necessidades, nós estamos com a nossa oração apontando para nós mesmos. A oração de Elias aponta para Deus e a nossa oração aponta para nós mesmos. Porque ela gira em torno das nossas necessidades. E o que de fato nós fazemos é orar as nossas necessidades. E Elias ora ao Senhor. E a partir de hoje a sua oração vai mudar com Deus. Porque a sua oração vai deixar de girar em torno de você. E passará a apontar para Deus. E quando você compreende isso, você vê que a sua resposta que você tanto pede, de Deus virá. Elias reconhece a Deus na sua oração perante o povo. Segunda parte da oração de Elias: manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel. O que Elias está pedindo agora, primeiro ele reconhece a Deus, depois ele deseja a presença de Deus. Ele pede que haja uma manifestação de Deus. Quantas vezes eu e você oramos pedindo a presença de Deus? Será que as nossas orações muitas vezes não giram em torno das nossas necessidades? E o que nós pedimos a Deus em oração é apenas as nossas necessidades e não a presença?
Olha o que este profeta está nos ensinando. Olha que revelações profundas através de uma oração deste homem. Ele diz: manifesta-te, eu quero a tua presença, porque oração, antes de ser uma necessidade por coisas humanas e materiais, precisa ser uma necessidade do próprio Deus. A oração precisa ser necessariamente sede de Deus. A gente aprendeu a orar mediante as nossas necessidades, mediante as circunstâncias ruidosas que apertam a nossa vida. Quando as coisas apertam, a gente vai orar. Mas quando as coisas ficam boas, nós deixamos de orar, porque nós aprendemos que oração é para suprir as nossas necessidades, é para Deus mudar a nossa história. Não, queridos. A oração não tem a ver com isso primordialmente. A primazia da oração não são as nossas necessidades. A primazia da oração é a presença de Deus, é a comunhão com Deus. E antes de qualquer coisa, Elias está nos ensinando isso, que a oração precisa ser necessariamente comunhão com Deus. Quando você passa a orar porque entende que a oração é comunhão com Deus, as demais coisas vão ser tranquilo para você com Deus. Por que Deus respondia com tanta precisão às orações de Elias? Porque Elias não orava mediante as necessidades, Elias orava pela presença. Em teu coração tem que ter sede pela presença de Deus. As suas orações precisam refletir necessariamente um desejo pela pessoa de Deus. E é isso que Elias nos ensina. Então Elias está necessitando ou desejando ardentemente uma manifestação de Deus. Todas as vezes que você for orar, deseje o próprio Deus. Oração precisa ser desejo pela presença de Deus. Oração precisa ser necessariamente desejo pela pessoa de Deus. Muitos oram a necessidade. Poucos oram a necessidade pela presença de Deus. O que Elias está querendo é a presença de Deus. E aí a terceira parte ele vai dizer: manifesta que tu és Deus e que eu sou o teu servo. Aqui está um segredo imprescindível para as nossas vidas. Elias, querido, era conhecidíssimo em Israel. Elias já tinha ressuscitado o filho da viúva. Elias já tinha trancado o céu. Elias já tinha multiplicado farinha e azeite. Mas Elias não chega ali e diz assim: responde, meu Deus, para que este povo saiba que eu sou o teu grande profeta. Sabe qual é o nosso problema? E quando eu digo nosso, eu não estou me referindo a nós aqui, mas sim o conjunto da ópera. É que os homens se exaltam demais. Os pregadores se exaltam demais. Deus deixou de ser o centro. E o homem se colocou no centro das atenções. Se fosse nos dias atuais, algum pastor desta nação ou de qualquer outra que tivesse ressuscitado o filho da viúva, ou ressuscitado quem quer que seja, ele chegaria na igreja dizendo assim: eu sou o homem que ressuscita mortos. Eu sou o homem que fala e Deus ouve em tudo. Se exaltaria. Mas Elias, embora tivesse feito tudo isso, ele diz, perante toda a multidão reunida diante dele, ele ora a Deus e diz: manifesta que eu sou o teu servo. Sabe o que está faltando nas igrejas hoje? Servo. Sabe o que está faltando hoje nas mais diversas igrejas? Servo. Pessoas que vivem em função do seu Senhor. Nós precisamos entender a importância de termos um coração de servo. E era isso que encantava a Deus na vida de Elias. Elias, embora fosse quem foi, ele tinha um coração de servo. Deus está à procura de homens e mulheres que tenha um coração de servo.
que tenha um coração humilde e quebrantado, porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas se opõe aos soberbos. A excelência na vida de Elias é que ele tinha um coração de servo. Irmãos, nós não estamos falando de alguém que era pouca coisa. Nós estamos falando de um homem que fez feitos extraordinários. Um homem que orava e o céu abria, orava e o céu se trancava. Um homem que pega o filho da viúva e diz aqui, o teu filho vive. E que a viúva de Sarepta olha para ele e diz, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Um homem que Acabe o tinha como um perturbador de Israel. Um homem que falava coisas profundas e reveladoras. Mas ao mesmo tempo que este homem era tão usado por Deus, ao passo que ele era usado por Deus, o seu coração continuava sendo um coração de servo. E esta é a dificuldade que Deus tem. Encontrar nas mais diversas igrejas pessoas que primordialmente estejam para servir. Que tenham um coração humilde e quebrantado. A igreja a qual eu sou pastor, lá em Vitória da Conquista, tem pouco mais de 600 membros. E todos os dias eu estou lá. E lá nós temos umas poltronas que tem um engatezinho. Esses engates saem. Eu chego ali e eu vou colocando uma por uma. E se for para eu lavar o banheiro, eu vou lavar. Se for para fazer qualquer coisa, eu vou fazer. Não é porque eu sou o pastor da igreja. Eu vou falar, não, eu vou atribuir isso a outro. Claro que a gente pode pedir, não tem problema. Mas eu tenho que ter este coração de servo, porque quando você perde a simplicidade, você perdeu a essência de Deus. Você perdeu a essência do caráter de Deus. E Elias mostra para nós a importância de ter um coração de servo. Mas interessante, ele diz, e conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Ele está dizendo, Senhor, tudo que eu faço está debaixo de uma obediência. Os crentes de hoje não sabem, pastor, o que é princípio de obediência. Elias era alguém que fazia conforme a palavra de Deus. E isso era lindo na vida de Elias, porque ele seguia um princípio de obediência que nós precisamos entender. Nós queremos viver de qualquer jeito e queremos que Deus nos dê resposta de excelência. Nós queremos viver a nossa maneira, mas quando nós oramos, nós queremos que Deus nos responda em uma fração de tempo. E quando Deus não nos responde, nós nos achamos no direito de questionar a Deus, de duvidar da sua existência, de duvidar da sua capacidade, de que Ele está nos ouvindo, e começamos a questionar, quando na verdade deveríamos nos pesar na balança. E dizer, Deus, eu preciso viver debaixo da tua potente mão e debaixo do princípio de obediência. Entenda isso. Agora o que mais me impressiona é o tempo que Elias, escuta isso, passa orando. O tempo que Elias está orando, quando você analisa a oração de Elias, não passa de 30 segundos. Uma oração relâmpago, mas profunda. Uma oração rápida, mais intensa. Tempos atrás, eu orando, Senhor, vou passar aqui tanto tempo orando. A voz de Deus ecoou dentro do meu coração e disse, meu filho, não é o quanto você ora, mas quão intensa é a tua oração. Não é o quanto você ora, é quão intensa é a sua oração. O que Deus estava me levando a compreender é que intensidade é mais importante do que o tempo.
E nós, muitas vezes, estamos invertendo, estamos achando que o tempo é mais importante do que a intensidade. Perceba que Tiago vai dizer que Elias orou com fervor. Elias, aí vai dizer assim, olha, Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. E voltou a orar para que chovesse. E Deus deu chuva sobre a terra. Eu quero te dizer algo muito profundamente da parte de Deus. Para você que quer viver algo novo com Deus. Oração intensa. Pastor, que oração intensa é essa? É aquela onde você derrama o coração. É aquela onde você se entrega por completo. E eu aprendi muito isso. Ser intenso com Deus. Você vai orar e vai perceber que o céu se abre. Irmãos, quando você se torna intenso com Deus, Deus derrama graça e intensidade sobre a sua vida. Pastor Orley, eu me recordo que quando nós compramos o terreno lá em Vitória da Conquista, nós não tínhamos R$1. E à medida que você ora, você se torna sensível a Deus. À medida que você ora, você passa a conhecer a voz de Deus. À medida que você ora, você passa a se envolver com Deus. Você passa a sentir a presença. A oração, ela tem como primazia te tornar próximo de Deus. E quando nós compramos esse terreno, nós assumimos uma prestação de R$5.000. E para nós era muito. E qual é o coerente e a lógica humana? Vamos pagar o terreno primeiro, para depois construir o templo. Isso aqui é uma atitude sábia, correta, coerente. Só que Deus não trabalha na coerência humana. Como eu orava, Deus falou profundamente no meu coração. Lembra de Pedro? E eu me espantei. Eu disse, o que tem Pedro? Ele passou a noite toda pescando e nada apanhou. Mas pela manhã, eu me apresentei a ele e mandei que ele lançasse as redes. Ele lançou a rede, mas fui eu quem mandei os peixes. Deu o passo e eu dou a provisão. Irmãos, a partir dali, o que eu fiz, todo mundo me chamava de louco. Porque de fato era loucura. Eu falei, vamos trabalhar. Eu comprava R$30.000 de coisas para chegar na semana que vem sem nenhum real. Só um louco faz isso. Os irmãos falaram, pastor, o senhor está doido. Não tem condição disso não. Se a gente não tem o dinheiro, eu falei, Deus vai prover. E quando nós começamos, a igreja não parou de construir um dia sequer. Sabe por quê? Porque a oração me possibilitou uma abertura de audição espiritual para ouvir a voz de Deus. Talvez Deus está falando com você, mas você está com a audição espiritual tampada. E só quem vai abrir esta audição espiritual é a oração intensa. Porque não é só orar. É ter uma oração intensa. É sermos
intensos com Deus. O que Deus busca são homens e mulheres intensos com Ele. Então aprenda, e eu me darei por satisfeito se você aprender isso. Que o que mais vale na oração é a intensidade com a qual nós oramos. Deus vai levar pessoas aqui, a partir de hoje, a compreender isso e a viver algo novo por causa da intensidade. Você terá uma proximidade maior com Deus por causa da intensidade com a qual você vai orar. Porque Deus quer responder a cada um de nós. Mas mais do que isso, Ele quer que nós venhamos ouvir a sua voz, sentir a sua presença, e para isso é necessário sermos intensos. Mas Elias nos mostra o princípio da intensidade com Deus. E quando ele está ali orando com intensidade, a oração de Elias girou em torno de Deus, porque o centro da oração de Elias é Deus. Está na hora de você sair do centro da sua oração. Porque o centro da nossa oração somos nós mesmos. Já percebeu que nós somos o centro da nossa oração? Senhor, me dá isso. Senhor, faz isso para mim. Senhor, faz isso por isso. A gente começa a entender, a gente não entende. É por isso que a nossa oração não passa do teto, porque nós estamos orando a nós mesmos, nós estamos orando as nossas necessidades. E não compreendemos a necessidade de sermos intensos, de orar com fervor, de rasgar o céu e dizer: Senhor, eu creio, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus quer mudar a sua história, mas primeiro Ele quer mudar você. Porque antes de Deus fazer tudo isso através de Elias, Deus trabalhou em Elias. Deus primeiro precisa trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Deus primeiro precisa trabalhar em você, para depois derramar graça sobre você. Deus precisa te preparar primeiro. Para o que Deus tem, Ele precisa te preparar. E você precisa ter um coração ensinável. E Elias nos ensina este princípio. E a Bíblia diz que quando Elias termina de orar, cai fogo do céu. Elias ora e Deus vem com a resposta. A oração, ela atinge o céu e o céu atinge a terra. As nossas orações não são em vão. É por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito intercede por nós. Mas a Bíblia nos ensina algo interessante. Que quando os discípulos veem Jesus operando milagres, cura, maravilhas, ele não diz: Senhor, me ensina a operar maravilhas, me ensina a operar milagres, me ensina a fechar rios e a abrir rios, me ensina a fazer prodígios. Ele diz assim: ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. Sabe o que Deus está fazendo aqui nessa noite? Te ensinando o princípio e a primazia da oração, para que quando você, seja aqui ou na sua casa, ou na rua ou no trabalho, abrir a sua boca e fechar os seus olhos, o céu se abra para a sua vida, o céu se abra para você, o céu se abra na sua casa, o céu se abra no seu casamento, seja lá onde for, para que você tenha uma conexão com Deus e você possa receber resposta de Deus das suas orações. Elias orava outrora, mas agora estava vivendo a resposta da sua oração. Ao perceber que fogo cai do céu, você vai viver as respostas da sua oração. Hoje, eu vivo o que eu orava ontem. Hoje, eu vivo, escuta isso aqui. Hoje, eu vivo a oração que outrora eu orava. O que antes era objeto das minhas orações, hoje é a realidade que eu estou vivendo. Eu quero dizer com uma boca profética para a sua vida, que o que hoje você está orando, amanhã você viverá. Elias orou pelo fogo de Deus.
E Elias estava vivendo o fogo de Deus se manifestar sobre o altar dele. Eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida. Que aquilo que você está orando hoje, aquilo que hoje é apenas um objeto de oração, um desejo de oração, amanhã estará diante dos seus olhos. Amanhã você vai estar contemplando o que hoje é apenas objeto da sua oração. Você vai estar enxergando, você pode não estar enxergando hoje, assim como Elias também não estava enxergando o fogo, mas já orava pelo fogo. Você vai estar vivendo aquilo que você vai estar orando em o nome de Jesus. Continue orando. Seja intensa com Deus. Seja intenso com o Senhor. E você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu digo isso não de uma forma teórica. Eu digo isso não de uma forma histórica. Mas eu digo isso, irmãos, porque tudo que tem acontecido lá no meu ministério, em Vitória da Conquista, Bahia, o que eu entrava em um terreno e orava, Senhor, não tem nenhuma possibilidade, mas o Senhor deu de provisão. Senhor, o Senhor vai fazer algo novo neste bairro. Muda essa história, nos ajude, levante pessoas. E uma das experiências que eu tive, eu preciso compartilhar isso com você. Eu me recordo que em um desses feitos, em um desses dias, faltava 4 dias para cobrir o cheque. Um dos cheques do terreno. 4, 5 dias. E o cheque que eu havia tomado era emprestado de uma empresa que eu havia trabalhado. E detalhe, não tínhamos, era pandemia. Era na pandemia mesmo. E naquele dia, eu me recordo que eu desci da minha casa, e lá tinha na época eram umas cadeiras brancas, aquelas de plástico, não sei se tem aqui. E eu orei e falei, Senhor, eu sozinho dentro do espaço que a gente tinha alugado. O terreno que eu comprei não é meu. Não está no meu nome, eu não tenho nada a ver com isso. Se não é meu, e eu não tenho dinheiro para pagar, o terreno é da tua igreja. Esse negócio é com o Senhor, não é comigo. O Senhor usa alguém de algum lugar deste país, ou de outro lugar, eu não sei. Porque só falta 5 dias para cobrir o cheque. E esse terreno é do Senhor, não é meu. Quem tem que pagar é o Senhor, eu não tenho. Irmão, você crê em Deus, não crê em mim não. Quando eu terminei de orar, o celular fez assim, plim. Aquilo para mim foi uma das experiências que eu carrego até hoje. E um irmão de São Paulo, chamado Venilton, depositou na conta da igreja 4.443 e alguns centavos, que eu não me lembro os centavos, mas o valor eu lembro. Eu falei, eu não estou acreditando. Que você ora para Deus fazer, e quando Deus faz, você não acredita. É desse jeito. Você está orando para Deus fazer, e quando Deus fizer, você não vai acreditar. Quando eu digo você não vai acreditar, não é pela incredulidade, é pela surpresa. Porque Deus é um Deus que surpreende. Eu falei, meu Deus, não estou acreditando não. E ali nós cobrimos o cheque. E sempre foi daquele jeito. Porque Deus responde a oração. Melhor, eu vou te dizer algo aqui, dentro dessa palavra para eu caminhar para o encerramento. Deus não responde a oração. Pastor, Deus não responde a oração? Não. Estou lhe afirmando que Deus não responde a oração. Deus responde fé. Diga assim, Deus não responde oração. Deus responde fé. O que Deus responde quando nós oramos não é a nossa oração, é a nossa fé. E Elias nos ensina isso. Elias, ele declarava primeiro, para depois orar. Ele dizia, sob minha palavra não haverá chuva, não haverá orvalho. E depois ia orar. E o que Deus estava respondendo necessariamente era a fé que Elias imprimia em sua oração. Então Deus vai responder a sua fé. E a sua vida será totalmente impactada pelos grandes feitos de Deus em resposta à sua fé. Em o nome de Jesus, que você receba
esta palavra no teu coração. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Você vai fechar os seus olhos. E você vai ser intenso com Deus nesta hora. Ser intensa com Deus. Não é proibido pedir ao Senhor. O próprio Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis, porque aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate uma porta se abre. E haverá liberação de Deus nessa noite para pessoas aqui. Deus, nós queremos orar nesse instante, Pai. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que veio em busca de uma resposta, de um falar do Senhor. E o Senhor já falou de uma forma profunda e revelada ao coração desta pessoa. Ó Deus, é tempo de viver algo novo em Ti. Vai ter gente, Senhor, chegando em casa, dobrando o joelho e dizer: Deus, a minha oração muda a partir de hoje. A minha intensidade muda a partir de hoje. O meu coração se manifesta enquanto eu oro ao Senhor. Deus, derrama da Tua graça e do Teu poder sobre cada mulher neste lugar, sobre cada homem neste lugar, sobre cada jovem. Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha ecoar pelo Teu Espírito ao coração de cada pessoa. Meu Deus, contempla o desejo do coração de cada um que aqui se encontra nessa noite. Porque a Tua palavra diz que o Senhor sonda corações e mentes para dar a cada um segundo as suas obras. Ó Deus, em nome de Jesus, traz cura nas emoções aqui. Aqui, Senhor, tem pessoas que precisam de ter cura nas suas emoções. Meu Deus, pessoas que precisam receber uma resposta e o bálsamo de cura do Senhor. Que nesta noite haja cura. Que nessa noite haja o Teu poder e a Tua unção sobre vidas. Ó Deus, completa a Tua palavra em cada coração. Completa, meu Deus, a Tua vontade, Senhor, em cada vida. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, em o nome de Jesus. Pastor Rei, obrigado, querido.